Todos acharam, hein, irmãos? Diga graças a Deus. Digam amém. Aleluia. Podemos ler? O texto diz assim, Mateus capítulo de número 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. É isso que está falando aí na sua Bíblia? Amém? Na tradução original Vulgata, vai dizer o seguinte, esse versículo aqui. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Porque da onde surgiram essas virgens, né? E aí, na questão teológica, nós temos várias narrativas mostrando quem são essas virgens aqui, que representam também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a causa delas estarem aqui? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para o encontro com a noiva junto ao noivo. Amém? No texto original vai narrar isso, que elas pegam suas candeias, juntam-se à noiva e vão ao encontro do noivo. Eu já preguei aqui falando com vocês sobre qual é o papel do amigo do noivo, mostrando toda uma tradição. Se você ainda não ouviu, vai lá no meu canal no YouTube, né? Procura lá, amigo do noivo, título da mensagem você vai ver lá, né? Como que era a preparação, o que o amigo fazia, né? Com todo o cuidado que ele tinha com a noiva. E aqui você vai entender dentro do contexto, dentro da realidade, dentro do posicionamento aqui das virgens, que elas são não menos do que mais damas de honra de um casamento. E eu vou narrar isso aqui explicando para você essa outra parte, como acontece o casamento judeu. E aí o versículo 2 diz assim: 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto às suas candeias. O noivo demorou a chegar, preste atenção. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se o quê? Um grito. Fala comigo assim, um grito. E o grito dizia assim, o seguinte: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E sua porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem
a hora. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Fala comigo assim: vigilância até o fim. Isso é necessário, isso é preciso, irmãos. Por quê? Porque o nosso noivo, o nosso Salvador, o nosso Redentor está chegando, está voltando para buscar sua igreja. E aqui, queridos, preste atenção, diante de toda a narrativa, de todo o contexto bíblico, histórico que está acontecendo aqui, os discípulos haviam caído em si e tido a revelação de quem era Jesus. Jesus, ele olha para eles, ele faz uma pergunta para eles, quem as pessoas diziam quem ele era. E eles vão então dizer, uns dizem que o Senhor é o profeta, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. E então Jesus confronta-os, perguntando para eles, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E então eles têm a plena convicção, a revelação, a qual o Espírito de Deus havia dado a eles, particularmente Pedro, de que ele era o Cristo, de que ele era o Salvador, de que ele era aquele que havia vindo para ligar o homem novamente a Deus, para fazer com que o caminho do homem a Deus fosse refeito. É o Cristo revelado, é o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo, é ele. E quando eles têm essa revelação de que é o Cristo, eles estão prontos para receber revelações maiores, as quais eles vinham recebendo de Jesus. E é quando então Jesus começa a mudar com eles a questão da narrativa com eles. E Jesus então começa a dizer a eles, olha, é necessário, é preciso que voltemos a Jerusalém e que eu morra. É preciso, é necessário que eu dê a vida pelos meus amigos e demonstre maior amor necessário por cada um de vocês. É preciso. E então Jesus começa a mudar a sua narrativa, mostrando essa questão de que era preciso ele morrer, de que era necessário ele morrer, de que era preciso ele derramar o seu sangue. E junto disso, Jesus começa a dizer para eles a questão também da vigilância, de vigiar, de estar atentos, de redobrar a atenção sobre as coisas do reino, sobre a implantação do reino de Deus sobre esta terra. E, por exemplo, quando entra no contexto do capítulo 24, Jesus, ele começa a falar o que viria a acontecer, os sinais que iriam chamar a minha e sua atenção, os sinais que apontariam para a volta, para o retorno, para a segunda vinda do Cristo, para que ele pudesse buscar a sua igreja. E então ele começa a sua narrativa no capítulo 24, a dizer que viriam rumores. Que rumores são esses? Você deve ter visto essa semana passada, os rumores da Terceira Guerra Mundial. Será que você é convocado? Será que você é chamado? Será que eu vou ou não vou? Será que vai acontecer ou não vai acontecer? Eles vão desistir? Os Estados Unidos vai avançar? Como que vai acontecer? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Rumores de guerra. Jesus, ele fala também de outros sinais. Que sinais são esses? Da apostasia. A apostasia que viria e que reinaria no meio da igreja, ao ponto das pessoas deixarem de congregar, ao ponto das pessoas abandonarem a fé, ao ponto das pessoas abandonarem o primeiro amor. Paulo fala sobre isso, Jesus, ele fala sobre isso, João, ele fala sobre isso, essa questão dessa apostasia. Mas Jesus também, ele vai narrar para eles no capítulo 24, precisamente o versículo 13, a importância de uma perseverança, a importância de permanecerem inabaláveis em sua fé, de permanecerem com o coração aquecidos e voltados para o Senhor. Jesus, irmãos, ele continua narrando ali, e ele fala que coisas terríveis iriam acontecer. Irmãos, eu não vejo jornal, eu ouço jornal e leio reportagem. E aí, eu vou citar só uma aqui, horrível, terrível, que aconteceu essa semana. Rapazinho encontra alguém, minha metade, meu amor. Se o mar é grande, nosso amor é 2 mar. E aí sabe o que ele faz? Ele vai lá,
mata o pai, mata a mãe, mata o irmão, enterra dentro do próprio lote. E quando ele é descoberto, sabe o que ele fala? Se fosse preciso, vocês estão ligadinhos, faria de novo. Irmãos, tristeza, coisas terríveis. Sabe quando você fala assim, não deu tempo, não consegui, não deu tempo de chegar, não deu tempo de ir, não deu tempo de fazer, não deu tempo de acordar. Sabe o que é isso? Jesus, ele narrou, ele falou isso no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Os dias seriam abreviados. Os dias seriam abreviados. Jesus, irmãos, ele alerta eu e a você. Sabe o que acontece no nosso dia a dia? Você sai aqui, quando você chega na esquina, né, você não tem duas igrejas, uma de um lado do outro, você tem 4. Porque a esquina tem 4 lados. E aí você tem 4 igrejas. E aqui eu glorifico a Deus pelo avanço, pelo crescimento da igreja. Que cresce, a palavra de Deus vai sendo germinada, pregada, né? Grande é a seara, poucos são os trabalhadores, e os trabalhadores vão chegando, pregando, anunciando o evangelho, mas infelizmente também vem a questão daquilo que Jesus falou, que nesses dias teríamos também falsos profetas. E o pior de tudo, irmão, sabe o que vai acontecer? O que iria acontecer, que Jesus já havia falado através da vida desses falsos profetas, teriam autoridade para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Sabe para quê? Para enganar os santos, para enganar os escolhidos. Jesus, ele mostra isso, irmãos. Ele mostra essa verdade, mas porém no capítulo 24, versículo 35, Jesus, ele reafirma a sua promessa. Reafirmando aquilo que ele prometeu, ele fala assim, vai passar os céus. Se você não consegue chegar lá, primeiro, segundo, terceiro céu, ele olha e fala assim, vai passar os céus. Vai passar a terra. Se você não consegue, com toda a sua pompa, riqueza, andar por toda a terra, governar toda a terra, eu quero te dizer, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra irá subsistir eternamente, porque o que ele prometeu, igreja, ele vai cumprir, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar para buscar aqueles que o amam e que se vigiam nessa terra. Foi o que ele disse. E então Jesus, queridos, ele olha e ele começa a dizer, sabe qual é a dificuldade do homem? É porque ele casa e dá-se em casamento, como nos dias de Noé. A dificuldade do homem é essa. Isso tudo dentro do contexto, capítulo 24 de Mateus. E aí Jesus, irmãos, no versículo 36, no versículo 42, no versículo 44, ele olha e ele fala assim, vigie, não sabemos a hora, não sabemos o momento, seja vigilante, guarde sua fé, guarde sua vida, vigie, a importância de uma vigilância. E aí, irmãos, ele dá a entender a eu e a você como que ele vai voltar. E ele fala assim, eu vou voltar como um relâmpago, que aparece em um lugar, e logo, do Oriente ao Ocidente, é assim que eu vou voltar. Então, queridos, olha, entenda isso. Jesus, ele fala algo tão importante sobre a vigilância, que ele fala assim, sabendo o pai, o marido, o dono da casa, o horário que o assaltante, o ladrão fosse vir, como que ele ficaria lá? Ó, igual um cão bravo, pronto para atacar o assaltante. Mas não sabemos que momento é esse. E é quando então Jesus, ele entra na narrativa do capítulo 25, mostrando a importância de estarmos prontos, preparados. E o versículo 13, precisamente, ele vai dizer, ele vai falar da importância de eu e você vigiarmos, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. É importante que eu e você venhamos vigiar, irmãos. E aqui eu quero começar a falar sobre o que está acontecendo aqui no capítulo 25. Jesus, ele traz um pano de fundo
né, com essa parábola para trazer um entendimento e compreensão a eles. E entenda comigo, irmãos, imagina um casamento, né, em Israel, nesses tempos aqui. Era preciso, sabe o quê? Uma promessa. Era preciso uma espera. E era preciso o tempo da chegada. E o tempo da chegada era meia-noite. Era preciso um tempo da promessa, o tempo da espera e o tempo da chegada. E é essa cena aqui, queridos, comum de um casamento judeu, né, que Jesus ele traz como narrativa para impactar eles. E Jesus mostra, são 10 virgens, são 10 lâmpadas, mas somente 5 são prudentes. E a parábola aqui, irmãos, é uma metáfora vivida, né, sobre a igreja e a necessidade de eu e você vigiarmos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Sabe o que Jesus vai dizer ali, mostrar para eles? A questão da narrativa. Naquele tempo ali, o casamento era o seguinte, né? A noiva escolhida com seus 12 anos para o bar mitzvah, né? Ela era escolhida com 12 anos, pronta para casar, e o menino com 13, pronto para casar, pronto para assumir responsabilidade naquele tempo. Então, tinha tudo essa preparação. E junto com a noiva que era escolhida também 10 virgens da mesma idade, dentro do mesmo contexto. 10 virgens que seriam as damas, e elas, irmãos, elas tinham consigo ali a sua lâmpada, né, e o azeite reserva que elas levavam. E o noivo ele vinha para surpreender a sua noiva. Ele vinha à meia-noite, e quando ele pegava a sua noiva, ele tinha que levá-la ou para a casa dos seus pais, ou para aquela casa que ele havia construído, para fazer a sua festa, né, de 7 dias, quando o noivo ele tinha posses, ele tinha um bom dote para dar para o seu sogro, né, e aquele casamento, aquela festa, aquela celebração era realizada durante 7 dias. E aí, quando o noivo chegava à noite, à meia-noite, tá tudo escuro, não é verdade? Tá tudo escuro. O que acontecia? Cada uma delas tinha a responsabilidade de pegar sua lamparina, pegar seu azeite reserva e conduzir o noivo por aquele caminho até que ele pudesse chegar com a noiva em sua casa. Essa era a responsabilidade delas. Essa era a importância delas terem consigo sua lâmpada, porque era um tipo de preparação, de espera. A promessa ia acontecer, o noivo havia prometido. Irmãos, isso era tão sério na tradição, que a partir da promessa, vou casar com ela, mas vou casar daqui 2 anos, vou casar daqui 3 anos. Irmãos, a partir da promessa, se desistisse, era considerado divórcio. Porque tinha a promessa, tinha a espera e tinha o momento da chegada. E aí a obrigação delas, essas damas, essas virgens que eram separadas, que ficavam ali prontas, preparadas, era para conduzir o noivo por aquele caminho junto com a sua noiva para a sua noite nupcial. Essa era a obrigação delas. Por isso Jesus ele vai trazer essa narrativa. Por isso Jesus ele entra dentro desse contexto histórico aqui, queridos, mostrando o anseio desse encontro do noivo, a preparação para que o noivo possa chegar, para que essa núpcia possa acontecer. Jesus é o noivo, queridos, e eu e você somos convidados a entrar no nome do Senhor Jesus na recâmara junto com Ele. E aqui eu quero te dizer uma coisa, queridos. Eu e você não iremos entrar nessa recâmara através da nossa aparência espiritual. Eu e você não vamos entrar nessa recâmara se não houvermos um preparo interior. E aqui eu quero te mostrar um contexto cultural e teológico da época. Aquela cerimônia judaica, irmãos, tinha ali o compromisso do noivo. Compromisso que é narrado, que é falado na minha mensagem sobre o amigo do noivo.
preparação da construção, da promessa, do tempo de espera, de todo o cuidado. Tem agora a preparação da esposa, que se prepara, que se atavia, que espera, que anseia por esse dia. E o momento da celebração da festa. Era a tradição judaica, irmãos, que o noivo ele ia à meia-noite buscar a sua noiva para surpreender. E ali as virgens, a dama de honra, tinham que esperá-lo preparadas com esse óleo, com esse azeite, para que pudesse acender suas lâmpadas. E teologicamente aqui, queridos, essa parábola ela mostra a volta de Cristo, um julgamento espiritual, uma responsabilidade pessoal minha e sua, e o valor de uma vigilância constante diante de Deus. O capítulo 25 aqui, irmãos, ele mostra com clareza a questão de apostasia, a questão de uma negligência espiritual. Ele mostra isso, as pessoas se apostatando. Ele mostra essa negligência espiritual. E ele mostra também, queridos, o fim de um tempo da graça de Deus. Porque você leu comigo aí, dizendo que o noivo se atrasa. Ele tem que vir, ele tem que chegar, mas ele se atrasa. E isso, irmãos, é a bondade e a misericórdia de Deus se acendendo sobre minha vida e sobre sua vida todas as manhãs. Dizendo para eu e para você, volte. Dizendo para eu e para você, se conserte. Dizendo para eu e a você, se vigie. Dizendo para eu e a você, se volte para mim. Mas a Bíblia mostra aqui, queridos, que esse tempo da graça, ele termina. E aqui eu quero trazer para você 4 tópicos aqui, para que possamos orar. O primeiro, fala comigo assim: a aparência não garante aprovação. Não garante, irmãos. A aparência não garante aprovação. Você quer ver aqui, todas elas eram virgens. Todas eram virgens. Tinha uma aparência de pureza. Extremamente, queridos, entenda uma coisa. Todas pareciam estar prontas, mas somente a metade entrou no momento nupcial com o noivo. Somente a metade estavam prontas. E aí Paulo vai dizer, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aquilo que a gente olha e fala assim, parece, mas não é. A aparência, queridos, não garante aprovação, porque todas tinham lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas. As lâmpadas aqui representam o ministério. As lâmpadas aqui representam o dom. As lâmpadas aqui representam um ritual. Todas elas têm lâmpadas. Isso não significa, irmãos, que o coração delas está cheio da presença do Espírito. Todas elas têm lâmpada, mas não significa que elas estão cheias. As lâmpadas vêm se esvaziar. E aí nós entramos na narrativa de Jesus, capítulo 7, do Evangelho de Mateus, versículo 22 e 23, quando Jesus diz assim que muitos vão chegar para ele e vão falar assim: Jesus, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, em teu nome fui em tal lugar, em teu nome preguei, expulsei, curei. E aí o versículo 23, Jesus diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. A aparência não garante aprovação. Todas adormeceram. Todas elas adormeceram, irmãos. E aqui eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Até o vigilante. Eu estava conversando com o Reginaldo aqui pela manhã, ele fez reciclagem essa semana. Até o vigilante, que seja o melhor que for, ele pode se distrair. Pode se distrair. Isso é normal. Isso é passivo. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagina, né, um segurança. Você abre uma empresa lá. Ô Juliano, você põe a empresa lá, sua casa lá. E aí você vai contratar um 5x5, porque o Rominho é 4x4. Você vai contratar um 5x5. E aí o 5x5 fala o seguinte assim: eu sou igual o Kevin Costner. Se for preciso dar a vida, eu vou dar a vida.
Vocês lembram do filme lá, o Guarda-Costas? Vocês lembram, irmãos? Eu sei que vocês lembram. Eu sei disso. E aí, irmãos, presta atenção. Se alguém se comprometer contigo dessa forma, você vai olhar e falar assim: sou feliz, sou bem-aventurado, porque eu tenho alguém que vai me defender, eu tenho alguém que vai me guardar, eu tenho alguém que vai me proteger. E aí eu quero te dizer uma coisa, dentro do contexto bíblico. Alguém chega e promete isso ao Cristo. Alguém chega e fala para ele assim: cara, eu vou te defender com a minha vida. Eu vou fazer o que for preciso, mas ninguém vai pôr a mão em você. Jesus chama ele de Satanás e ele continua batendo o pé. Eu não arredo o pé daqui. Eu vou defender você com a minha vida. E quando tudo acontece, irmãos, a Bíblia diz que ele então, ele defende Jesus com a sua vida de fato. Pega a espada, corta a orelha do soldado. Jesus olha para ele, fala com ele: para, você está achando o quê? Você está achando que eu não deveria, eu não poderia pedir ao meu pai que enviasse miríades e miríades de anjos para resolver essa situação aqui? Poderia, mas não é o necessário, porque o que é necessário é que o meu propósito se cumpra. E que propósito era esse? Que ele fosse morto para que eu e você pudéssemos nos achegar a ele novamente. Pedro, guarda a espada, porque aquele que usa a espada, pela espada morrerá. A Bíblia diz que Pedro se enche de medo, e os demais discípulos, e ele foge, porque até um vigilante que se compromete com a própria vida pode se distrair. Pode se distrair. Todas elas adormeceram, irmãos. Só que sabe qual que é a diferença aqui? O problema não é o sono. O problema, Auxílio, não é elas terem dormido. O problema é que elas não tinham óleo reserva. O problema todo aqui é que elas não tinham um óleo reserva para colocar em suas lamparinas. E aí a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, o seguinte: não durmamos, pois, como os demais, mas que venhamos vigiar em todo o tempo. O que eu aprendo aqui, querido, com essa questão da aparência? A aparência não vai me garantir a entrada no reino. Deus não olha o que Ele vê, queridos. Deus, Ele olha o que eu e você carregamos na nossa alma, na nossa vida, diante dEle. Só a aparência não vai sustentar a tua fé. Só a aparência não vai sustentar o teu coração aquecido diante de Deus. Só a aparência não vai resolver a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Segundo tópico aqui, queridos, fala comigo assim: o óleo simboliza a presença contínua do Espírito Santo. Irmãos, o óleo ele representa aqui, dentro desse contexto bíblico, a presença do Espírito Santo. Cada virgem, queridos, ela tinha que carregar o seu próprio óleo. Sabe o que fala disso aqui? A minha fé, a minha intimidade. Isso não pode ser emprestado. Irmãos, eu vou para o trabalho, antes do trabalho eu pego o Davi e levo com ele para a aula, e a Alice, e vou compartilhando com eles de uma maneira lúdica a palavra de Deus, e eles ficam assim. E depois, o Davi me ligou essa semana: pai, aquilo que o senhor compartilhou comigo está na onde? Está na onde? Na Bíblia. Irmãos, entenda uma coisa: a minha fé não vai gerar resultado na experiência pessoal do Davi com Deus. Ele precisa ter a experiência dele pessoal, ele precisa exercer a fé dele pessoal, a intimidade dele pessoal diante de Deus. Porque fé e intimidade não se emprestam. Fé e intimidade não se emprestam. Cada uma tinha que ter o seu próprio óleo. Porque o óleo, irmãos, ele é individual, intransferível. Quando você pega o contexto daquilo que a Bíblia vai falar em Salmos capítulo de número 23, ali os Salmos, ele está na primeira pessoa e de uma maneira singular. O Senhor é o meu? O Senhor é o meu?
Verso 5, quando ele fala: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice irá transbordar. Pessoal, único e individual. O óleo simbolizava a presença de Deus contínua, que era a presença do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é quem nos prepara para a volta de Cristo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos mantém espiritualmente acesos. João capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz assim: e quando o Espírito da verdade vier, o que Ele vai fazer? Vai nos manter na sua verdade. É o Espírito dele, é o Espírito Santo, queridos, o Espírito da verdade que nos guiará em toda a verdade. O óleo ali, irmãos, representava a presença de Deus. Entenda uma coisa: a negligência espiritual esgota as nossas lamparinas. Não buscar, queridos, renovação espiritual nos torna secos, apáticos, apagados na presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. O que eu aprendo aqui, queridos? Sem o óleo do Espírito de Deus, a minha lâmpada, a sua lâmpada irá se apagar, o nosso coração irá se esfriar. A presença de Deus, queridos, é precisa na minha vida e na sua vida de uma maneira diária e constante. Terceiro tópico aqui, fala comigo assim: o tempo da preparação é antes da chegada do noivo. Irmãos, depois que ele chegar, não adianta se preparar. É enquanto a promessa não se cumpre que eu e você precisamos nos preparar. Eu dei exemplo aqui pela manhã do João, peguei o João como exemplo, bebê novinho, Alice. Adiantaria o João lá no hospital, o obstetra vir fazer o parto, e aí quando terminasse o parto, ele saísse correndo: eu tenho que ir lá comprar coeiro, eu tenho que ir lá comprar roupinha, eu tenho que ir lá comprar mamadeira, eu tenho que ir lá comprar chupetinha, eu tenho que ir lá comprar isso, aquilo, outro. Adiantaria, irmãos? Não. Tudo isso é feito antes. O enxoval é feito antes. A preparação é feita antes. Por isso, eu e você precisamos entender que o tempo da preparação é antes da chegada do noivo. Quando o noivo chega, irmãos, já não há mais tempo de se preparar. As loucas buscaram óleo mais tarde. Irmãos, é algo tão complicado que acontece aqui, que elas param e elas pensam assim: vai dar tempo. Dá tempo. É eu e você. Dá tempo. O Senhor não voltou ainda, dá tempo. Dá tempo, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Irmãos, olha, eu cresci ouvindo uma coisa do meu pastor de jovens, Moisés Pereira. E ele dizia o seguinte: não se administra abismo. E aí, a narrativa de todo o contexto bíblico, o salmista ele vai dizer o seguinte, os filhos de Corá vão dizer o seguinte: catapultas sobre catapultas, que vêm sobre mim como correntes de águas, porque um abismo chama por outro abismo. Abismo não tem fundo. Salmos 42. Queridos, a Bíblia diz assim, Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. O tempo da preparação é antes da chegada do noivo. Por quê, queridos? Porque há um tempo da graça. E é esse tempo da graça que eu e você precisamos nos encher. Que eu e você precisamos nos voltar para Ele. A narrativa daquilo que lemos diz que elas chegam,
após saírem para comprar, após saírem para procurar óleo em algum lugar e trazer para manter suas lamparinas acesas, a Bíblia diz que elas chegam e elas batem a porta, porque o noivo já havia entrado para a recâmara, né, ali junto com a sua noiva, junto com aquelas prudentes que ali estavam prontas e preparadas. E aí a Bíblia vai narrar, irmãos, que elas chegam e elas batem a porta, elas pedem para ele abrir: Senhor, Senhor, Senhor. E aí o contexto bíblico de Apocalipse capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: a porta que ele fecha, ninguém abre. E a que ele abre, ninguém fecha. Lembra lá? Eu fico imaginando as pessoas olhando: o negócio aí chegou, a tal da chuva. Esse negócio aí que durante 100 anos Noé falou comigo, eu não entendi nem como gente. Eu tinha 5 anos, eu tinha 10 anos, e ele ficou durante 100 anos falando, e agora Noé abre a porta, e Noé olhando falando assim: tem jeito não, o Senhor selou ela por dentro. Aqui ele fecha, ninguém abre. O tempo da graça é agora. O tempo de se preparar é agora. O tempo de voltar o meu e teu coração para o Senhor é hoje, queridos. O tempo da preparação é antes da chegada do noivo. Muitos irmãos acordarão espiritualmente quando já for tarde. E aí eu quero dizer para você: quando for tarde demais, não adiantará você tentar ser uma pessoa religiosa, você tentar ser uma pessoa, né, que possa demonstrar algo para o Senhor de valor. É hoje, queridos. É agora que o Senhor está nos chamando. Deus, Ele quer de mim e de você um relacionamento real e preciso. Hoje, versículo 44 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: estais preparados, porque o Filho do Homem virá no momento, na hora a qual vocês não pensais. O tempo do preparo é agora, antes da chegada do noivo. O que eu aprendo com isso, queridos? A preparação espiritual não pode ser deixada para a última hora. A minha preparação, a sua preparação espiritual não pode ser deixada para a última hora. Agora é o tempo de se encher de Deus. Quarto e último aqui, repita comigo assim: a vigilância é a chave para a entrada do reino. Irmãos, a vigilância é a chave para a entrada do reino. Sabe por quê? Porque vigiar é mais importante do que esperar. Jesus vem 1, 2, 3 vezes e fala com eles assim: não puderam vigiar comigo nem uma hora? E sabe por quê, queridos? Porque eles não estavam com o coração pronto para esperar. Então vigiar, se eles tivessem vigiado, eles não teriam dormido. Se eles tivessem vigiado ali conforme Jesus havia pedido, eles não teriam pego no sono. Vigiar, queridos, é mais importante do que esperar, porque você vive um alerta constante. Todo tempo o Espírito Santo está te alertando, todo tempo o Espírito Santo está te convidando, todo tempo o Espírito Santo está te convidando a uma mudança, uma transformação. A vigilância, queridos, quando eu e você nos prontificamos a vigiar, ela é ativa. Liga um sinal aqui, ativo, e a gente fica, vou vigiar aqui, eu tenho que vigiar. Eu tenho que ficar vigiando aqui, eu tenho que ficar pronto. A vigilância, irmãos, ela é intencional. Ela é intencional, o seu coração arde por aquilo, deseja aquilo. E a vigilância não te permite viver uma vida distraída. E aí, lá no final, na sua carta, agora já experimentado na questão de vigilância, Pedro vai dizer o seguinte: ei, sede sóbrios. Além de sobriedade, fiquem atentos.
Porque o diabo, ele poderia parar no diabo. O diabo. Só de falar o diabo, irmãos, a gente já sabe que ele vai tentar de tudo para nos destruir. Só que aí Pedro nos alerta e fala assim, o diabo, vírgula, vosso adversário, ruge como leão, né, ao vosso derredor, procurando a quem possa devorar. Seja vigilante. Seja vigilante. A vigilância, irmãos, é uma chave para a entrada do reino. Por quê? Porque o vigilante vive com os olhos nos céus e os pés na terra. A qualquer momento, olhando para os céus, ele virá, a trombeta soará, e eu e você subiremos para encontrar com ele nas nuvens. Mas aquele que é vigilante, ele anda com os olhos para os céus, mas o pé sobre a palavra de Deus, sobre a promessa de Deus, porque essa palavra, ela queima os nossos corações. Essa palavra é caminho, conforme diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha o contexto daquilo que lá no começo nós falamos que as virgens, as damas, faziam para iluminar o caminho para o noivo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então aquele que vigia está com os olhos voltados para os céus, porque a qualquer momento a trombeta há de soar e os pés sobre a palavra. Por quê? Porque diante de qualquer provação, diante de qualquer mar que tentar se levantar, diante de qualquer fogo que tentar te queimar, diante de qualquer situação que tentar destruir sua vida, a palavra de Deus, que é o próprio Verbo encarnado, será comigo e com você. Versículo 42 do capítulo 24, ele diz assim: vigiais, pois, porque não sabeis a hora que o Senhor há de vir. A vigilância, irmãos, é a chave para a entrada no reino. Por quê? Porque a vigilância mantém a minha e a sua lâmpada acesa até o fim. Perseverança. Perseverança diante de Deus. A minha perseverança e tua perseverança prova, sabe o que para Deus? A nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa retidão diante dele. E aí o escritor de Hebreus capítulo 10, versículo 36, ele diz assim, que eu e você necessitamos, sabe de quê? De paciência. Porque depois de haver sido provado, iremos viver o quê? A sua recompensa. O cumprimento da promessa na minha vida e na sua vida. O que aprendemos aqui? A questão da vigilância, que é importante para mim e para você. Que quem vigia, irmãos, com perseverança, será reconhecido e receberá do noivo o seu prêmio. Porque os céus não dormem. Os céus não dormem, os céus estão registrando os meus feitos, seus feitos, aqui nessa terra. E quem quer ir para o céu não dorme na sua fé. Quem quer ir para o céu, vigia, é vigilante. E para concluirmos aqui, queridos, entenda, a parábola das 10 virgens é mais do que uma história. É um alerta profético para os dias que eu e você vivemos. A volta, que se cria, uma expectativa da volta repentina do nosso Cristo, que é algo inadiável e que é algo inesquecível. Queridos, olha, Deus está levantando hoje uma geração de noivas vigilantes. Deus está levantando hoje uma geração de virgens prudentes, com o coração aceso e cheias de óleo, com os olhos fixos no céu. E queridos, olha, não seja
daqueles que ouvirão do Senhor o seguinte, ou que dirão ao Senhor, né? Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas seja aqueles que ouvirão do Senhor, vinde, benditos do meu Pai, e entra no gozo que foi preparado para você, no nome do Senhor Jesus. Seja essa pessoa que deseja ardentemente estar com Cristo diante de toda a eternidade. Por isso vigie. Vigiar, queridos, é mais do que um conselho. É um chamado urgente para a minha vida e para a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Coloque sua mão no teu coração. No nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, estamos aqui hoje porque o Senhor nos permitiu, Senhor. E que longe de nós seja tal coisa de sermos virgens que não têm óleo, que estão despreparadas, que são nécias. Que a tua bondade e misericórdia hoje, Pai, nos direcione a voltar o nosso coração para o Cristo. Cristo que se doou, o Cristo que se entregou na cruz do Calvário e que nos alerta a vigiarmos para não perdermos a alegria da nossa salvação, a alegria de estarmos em tua casa, a alegria de estarmos em comunhão, a alegria de termos o nosso coração aquecidos, queimados, ó Deus, pelo Senhor. E Deus, estamos aqui hoje porque queremos menos de nós e mais de Ti. Que Tua bondade, que Tua misericórdia seja conosco. E que hoje, Senhor, possamos sair daqui prontos a vigiar a nossa vida. Não perder a nossa salvação. Mas que o nosso coração seja aquecido pela presença do Espírito de Deus. Esse que nos guia pelo caminho da verdade. Esse que nos aponta a direção. Para que os nossos olhos também sejam voltados para os teus céus, Pai. Porque sabemos que em breve o Senhor voltará. E porque o nosso coração queima, deseja, e porque te amamos, Jesus, é que queremos estar contigo diante de toda a eternidade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoe nossas vidas neste dia. Assim, Pai, oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, a levantar o seu rosto e por um minuto aplauda Jesus Cristo, bendizendo a Ele. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é aquele que venceu, Ele é aquele que morreu em meu e em seu lugar.